O tema nosso dessa mesa é 5 funções essenciais para o desenvolvimento humano. Vocês já tinham ouvido falar sobre essas 5 funções? Eu penso que não é mesmo? Bem, quando vocês entraram no hot site, fizeram a inscrição e viram a programação do congresso, ao se depararem com esse tema das 5 funções, vocês assim se interessaram por esse tema? Surgiram perguntas, indagações ou não? Surgiu assim alguma pergunta nesse sentido? 5 funções? Quais são essas funções? Será que elas são essenciais mesmo para a educação? Como desenvolver essas funções? E devem também ter surgido outras, né? Pois bem, então, hoje, nessa mesa redonda, nós vamos tratar um pouquinho em relação a essas perguntas, e também vamos trazer muitas reflexões sobre esse tema. Penso que vai ser assim, um momento especial para todos nós educadores, né? Mas participarão dessa mesa redonda a professora Karine Marques, formada em Pedagogia, com habilitação em Educação Infantil e Séries Iniciais, 20 anos atuando na área da educação. Atualmente é diretora do Colégio Logosófico, Unidade Florianópolis. Investigadora da Pedagogia Logosófica há 24 anos. Bom dia a todos. O professor Geraldo Oliveira, formado em Engenharia Civil e Matemática, pós-graduado em Novas Tecnologias da Educação, 37 anos atuando na área de educação e atualmente é professor de Física e Projeto de Vida no Colégio Logosófico de Belo Horizonte, Unidade Funcionários. É investigador da Pedagogia Logosófica há 29 anos. Bom dia a todos. Marinelva Bonassi Machado, formada em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar. Especialização lato sensu em Fundamentos da Educação, mestrado em Ciências da Saúde Humana. Há 38 anos na área da educação. Atualmente é coordenadora pedagógica do ensino fundamental no Colégio Logosófico, Unidade de Chapecó. E há 28 anos investiga a pedagogia logosófica. Bom dia a todos. E eu, Sueli Martins, formada em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e Séries Iniciais, especialização em Ensino Superior, há mais de 25 anos dedicados à educação. Atualmente, sou diretora-geral do Colégio Logosófico de Belo Horizonte, Unidade Cidade Nova, e investigadora da Pedagogia Logosófica há 37 anos. E eu, então, estarei mediando esta mesa redonda. Bem, iniciando, então, os nossos trabalhos, eu convido a professora Karina para trazer as suas reflexões e compreensões acerca do tema. Bom dia novamente. Então, como a Sueli já trouxe, a mesa redonda de hoje tem o tema As 5 funções essenciais para o desenvolvimento humano. Mas quais são mesmo essas 5 funções? A ciência logosófica considera as funções de estudar, aprender, ensinar, pensar e realizar como funções essenciais para o desenvolvimento humano. Mas vamos recordar que nós estamos falando aqui de um desenvolvimento
integral do ser humano. Todos nós conseguimos constatar a importância dessas funções para o desenvolvimento da humanidade. Basta, ontem falávamos bastante de inteligência artificial, né? Basta observarmos como os benfeitores, os cientistas, criaram tantas invenções, tantos avanços na tecnologia, saúde, né? Com o desenvolvimento dessas funções. E nós desfrutamos desse conforto, não é mesmo? Desfrutamos dessas tecnologias, né? Então, isso é muito importante. Mas hoje, nós vamos tratar dessas funções de estudar, de aprender, ensinar, pensar e realizar de uma forma mais ampla. Nós vamos falar dessas funções no desenvolvimento da vida interna. Então, por exemplo, a importância dessas funções para a organização da mente, do cultivo dos sentimentos. Será que essas funções são importantes no aperfeiçoamento individual? E, claro, pensando em potencializar o bem que o ser humano pode fazer a si mesmo e aos demais. O desenvolvimento dessas funções é um dos grandes objetivos da logosofia. Mas então vocês devem estar se perguntando, mas como desenvolver essas funções? Como ajudar que crianças tão pequenas, jovens, adolescentes e até mesmo nós adultos aqui possamos desenvolver essas funções? E principalmente, então, como é o objetivo desse congresso, como que a pedagogia logosófica pode, então, ajudar nesse desenvolvimento, né? O primeiro ponto para desenvolver essas funções é que nós, docentes, né, eu, como docente, preciso estar exercitando essas funções dentro de mim. Eu preciso estar ensinando a mim mesma o tempo todo a desenvolver, então, o que é aprender, o que é ensinar, o que é pensar, o que é realizar, né? E, junto com isso, eu preciso também, enquanto docente, conhecer as características da infância e da adolescência. A realidade mental, a realidade sensível, a realidade espiritual. Porque, veja bem, se eu não conheço essa realidade, como que eu vou identificar no meu dia a dia o que impede e o que favorece o desenvolvimento dessas funções? Então, conhecer a realidade me permite isso, né? E com isso, quando eu identifico o que impede e o que facilita, a minha ação, né, na hora de educar, ela fica mais construtiva, criativa, inspiradora, não é mesmo? E algo que nós temos ouvido nesse congresso e que tem fundamental importância nesse desenvolvimento é a questão da sensibilidade. O conhecimento, ele não pode ser frio, ele precisa estar acompanhado da sensibilidade. Por quê? Porque se a sensibilidade está atuando, eu tenho um ambiente alegre, né, com afeto, eu tenho um ambiente onde a criança também se sente motivada a se vincular com aquilo que está aprendendo, e eu mesma, enquanto professor, eu vou buscando me vincular à criança e a mim mesma. Então, o afeto, né, a sensibilidade, o sentimento, ele é muito importante na hora de desenvolver essas funções. É bom trabalhar assim? É estimulante? Eu, professor, primeiro desenvolver essas funções em mim para depois ajudar as crianças? É muito bom, né? Quando a gente vê uma criança pensando, querendo ensinar, não é muito bom? Então, professora Sueli, essas são algumas reflexões que eu tenho feito e tenho certeza que depois dessa mesa redonda nós vamos sair com muitas outras reflexões.
Consinto, viu, Karine? Eu também tenho certeza que vou ampliar minhas compreensões. E certamente também surgirão outras perguntas, que serão estímulos para buscarmos cada vez mais respostas e ampliarmos ainda mais os nossos conhecimentos, né? Mas, Geraldo, a Karine abordou um ponto que eu entendo que é base da pedagogia logosópica, que é o exercício dessas 5 funções, favorecendo a construção da vida interna. Como que isso acontece no cotidiano do colégio, né? O que se quer que o aluno alcance com o desenvolvimento dessas 5 funções? O que nós procuramos fazer, né, sempre que possível, é levarmos aos alunos, né, possibilitar que eles levem para a vida o que a gente estuda em sala, né? Como foi dito, eu sou um professor de física e projeto de vida. Então, por exemplo, em algum momento, né, do nosso curso de física, nós vamos estudar sobre temperatura e calor. E nesse estudo a gente fala, por exemplo, sobre uma panela metálica comum, né? Essa panela, às vezes, ela me parece estar fria e às vezes parece estar quente, não é mesmo? Então, em determinadas circunstâncias, fria, né? Se eu a exponho ao fogo, ela vai ficar quente. É a mesma panela, porém, ela me comunica informações diferentes. E o que eu sinto que eu aprendi a chamar de quente ou frio são impressões mentais, né? É muito subjetivo. Uma outra pessoa pode ter outra impressão, né, diferente da minha. Então, o que está por trás? É isso que a gente estimula, né, o aluno a perceber. O que está por trás dessa panela que às vezes está quente, às vezes está fria? Alguma coisa na constituição física dela, né, está me comunicando isso. Eu estou percebendo algo mais do que a simples sensação mental. Na verdade, a gente depois aprende que ela tem a vibração molecular ou atômica dela, né? Desculpe. Melhorou agora? Tá bom agora? Mais devagar. Mais devagar. Ah, sim, despacito. Bueno. Então, esse metal, né? A agitação molecular dele, eu sou capaz de perceber também, só que nós não damos valor a ele, né? Mas é isso que os alunos são estimulados a pensarem também. Por trás de o que eu vejo, tem alguma explicação. Outro exemplo também, né? A gente estuda a luz, a cor. Então, quando eu olho para um objeto e o vejo vermelho, né? Eu estou tendo uma informação também mental, né? De que eu aprendi a chamar de vermelho. Mas o que na verdade, aquilo está me comunicando? A luz é uma onda eletromagnética. E, como tal, ela tem a frequência dela, né? Então, nós também somos capazes de perceber a onda eletromagnética, embora nós não tenhamos consciência disso. Essa onda eletromagnética, se tiver uma frequência, ela vai me transmitir, você está vendo vermelho. Se não, se for outra frequência, verde, azul, por exemplo. Então, sempre por trás do que eu vejo, há algo que me explica algo oculto. E esse hábito, né, nós esperamos, e sempre surge o efeito, de que vai desenvolvendo no aluno, né, aquela capacidade analítica, aquela capacidade crítica de ver além das aparências. E o que serve na vida dele, né? Se a gente for pensar quantas vezes eu sou exposto a um comercial, uma propaganda que às vezes é muito sedutora, né? E ela está me induzindo a consumir alguma coisa que eu nem preciso tanto. Mas ela está lá, né? Incutindo em mim um pensamento de consumismo. Eu posso ficar mais esperto com isso, não posso? E também, por exemplo, eu às vezes vejo uma notícia que tem toda a aparência de verdadeira, e quando eu vou fazer uma pesquisa mais profunda, se eu fizer, eu posso descobrir que ela não é tão verdadeira assim, né? Então, é isso que nós esperamos, né? Que os alunos sejam mais críticos, mais analíticos, né? Obrigado. É um desafio, né, professor? É ensinar, né, contribuir com os alunos para que eles voltem
para dentro de si mesmo, né? Partindo do conhecimento curricular, né? Favorecendo que eles entendam, né? Que eles compreendam e vejam parte do conhecimento transcendente que está por trás do conhecimento curricular. É um grande desafio. Pois não, Marinelva? Como nós vimos ontem à noite, na abertura, a pedagogia logosófica, ela objetiva a formação integral do ser humano, não apenas a formação acadêmica. O que se quer, então, é que o aluno alcance, à medida de seus esforços e realizações, o domínio profundo dessas 5 funções essenciais. O domínio para buscar seu aperfeiçoamento como principal objetivo da vida, sentindo vontade de ser melhor, superando aquilo que ainda não está bom em si mesmo. E ainda o domínio destas funções para ajudar aos semelhantes a evoluírem também, munindo-se de conhecimentos positivos a favor do bem. Uma formação ampla que abarca também a formação moral e espiritual. E quanto à formação moral, por exemplo, os estímulos que a criança recebe desde muito pequena são determinantes para a formação do seu caráter. E que estímulos são estes? Que estímulos que são tão importantes assim que nós precisaríamos acercar a infância e a adolescência? Estes estímulos, eu vou trazer alguns, e vocês, todos nós educadores, nós lidamos com estes estímulos no nosso dia a dia. Um deles é o estudar. Estudar como uma função primordial para a vida, e não estudar apenas para o momento, como a preparação, o estudo de preparação para uma prova. Explicar à criança sempre com elementos de verdade, não mentir. Ajudar a criança a resolver os conflitos, encontrando dentro de si possibilidades construtivas. E um outro estímulo é estimular a busca de ideais, construindo o seu projeto pessoal. É um tema que nós temos visto com frequência em diferentes lives, com profissionais preocupados com o contexto atual e também com essa temática da formação humana. Muito obrigada. Marinelva, essa questão do... A questão dos estímulos naturais e positivos é de grande valor na formação humana. Porque esses estímulos, eles geram novas energias. E essas novas energias vão favorecer o fortalecimento da vontade, né? E uma vontade fortalecida leva, né, quem vive sob um fluxo dessas novas energias, e a vontade fica fortalecida, ela leva aquele ser humano a buscar, a se empenhar na conquista daquilo que quer realizar. Então, os estímulos naturais e positivos, eles alavancam o ser humano em busca do que quer alcançar para a sua vida. Estou falando da vida interna. E também algumas questões da vida externa, né? Os estímulos são importantes. Mas a professora Karina? Posso falar? É muito interessante, né? Quando é que a gente começa a ouvir sobre estudar, aprender? Parece que são coisas lá para as crianças do fundamental, lá quando vai entrar lá no fundamental, não é mesmo? Desde que o ser humano nasce, a gente pode estimular nele essas funções. Porque, recordem, nós estamos falando aqui de um desenvolvimento que abarca a vida como um todo, não é mesmo?
Então, eu trabalhei durante anos na educação infantil, trabalhava com crianças de 2 anos, e um dia uma criança chega para mim e começa assim: prof, Tatinha, prof, Tatinha. Eu falava, mas eu não estou entendendo o que você quer. E aí chega uma criança perto, de 2 anos, que a fala já estava mais desenvolvida, vira para mim com aquele tom de eu sei e fala assim: massinha, prof, ela quer massinha. E eu falei, muito obrigada, então eu vou dar massinha para ela. E o que eu observei? Que essa criança que já estava com a fala mais desenvolvida, ela ficava atenta para ajudar a que tinha a fala menos desenvolvida. Então, todas as vezes que os amiguinhos e a professora não entendiam o que ela falava, ela corria lá para ajudar. Olha só, então já está dentro do ser humano essa vontade, né, de aprender, de ensinar e de ajudar. Desde que nasce, a gente só precisa estar atenta para continuar estimulando, né? Obrigada. Vamos lá, né? Professor Geraldo, a Karine, então, apontou que as crianças, né, devem ser estimuladas no cultivo dessas funções desde pequenas, né? Então, lá desde os 2 anos, os alunos devem ser estimulados. Conta para nós aqui como que é isso lá na adolescência. Como que acontece, né, o desenvolvimento dessas funções? Elas são em sequência, ou cada um ao seu tempo, né? Como que o método logosófico favorece o desenvolvimento dessas funções? Estou achando interessante aqui que a professora Karina, ela falou sobre essa menininha da massinha, né, que já tinha essa vontade de ajudar, e a gente percebe mesmo, todos nós professores aqui, nós podemos perceber nas salas, né, que sempre tem aquele aluno que já tem uma inclinação docente, já tem a vontade de ajudar em estado latente, né, e às vezes até tem alguma dificuldade também, alguma timidez ou falta de vontade, né, e eu percebo que isso é muito frequente. Então, tem alguns anos já que eu venho trabalhando com um projeto, né, que eu intitulei Professor por um Dia, no qual, se eu percebo esse aluno, né, eu o convido para fazer parte desse projeto, e o que ele tem que fazer? Ele tem, por exemplo, digamos que eu dei para ele, eu proponho um tema para ele, né, o efeito Doppler do som, e ele vai estudar esse tema. Vai estudar, aprender, e depois vai ensinar para os colegas, né? E para os colegas, ou às vezes até para outra turma, né? Essa função é dele. A responsabilidade de desenvolver esse processo de aprendizado é dele. E é claro que eu supervisiono. E nesse processo, né, de acompanhamento do aluno, eu tenho comprovado, tenho percebido o seguinte, né? Essas funções nem sempre elas atuam todas ao mesmo tempo. Às vezes elas atuam de 2 a 2, né? A estudar com a pensar e aprender 3 a 3. Mas uma coisa, né, eu posso constatar sempre. A atuação delas é sempre de forma harmônica. Sempre uma está complementando a outra, sempre uma está ajudando a outra, né? Então, esse aspecto aí eu comprovo sempre. Elas têm uma harmonia entre si, né? E eu acho muito interessante também que, quanto à função de ensinar, ela nos oferece a oportunidade de reter aquilo que eu ensino, né? Quando a gente ensina alguma coisa para alguém, a gente aprende, né? Aquilo é assimilado, né? Com o desuso pode ser até que eu esqueça, mas ela fica lá no meu acervo, no meu arquivo, né, mental, e quando eu precisar, algum dia, se eu precisar, ela é resgatada, né? Então, isso é muito interessante. E aquelas aptidões que o aluno precisa desenvolver, como vencer a timidez, é o pontapé inicial. Não é claro que ele não vai resolver isso ali, a falta de vontade, mas ele já vai ver que aquilo é possível de ser trabalhado nele mesmo. Então, é muito importante, né, que nós demos ao aluno essa oportunidade para ele
entender que ele que tem que combater nele as dificuldades que ele tem, né? E essas aptidões de falar em público, falar com clareza, cada vez mais importante, elas vão sendo desenvolvidas ali, né? Mas eu dei aqui, professor Sueli, a minha vivência, né? Isso é baseado nas minhas vivências. Eu gostaria até de ouvir os professores também, né? Cada uma com a sua vivência, como é que vocês têm experimentado, né, esse aspecto? Eu também observo, professor Geraldo, que a função de pensar, ela pode atuar junto a todas as outras funções, favorecendo a participação da consciência e evitando, às vezes, realizar por realizar, ou, então, não compartilhar aquilo que eu aprendi. Tem um ensinamento de Gonzales Pecote que, seguidamente, eu recordo em diferentes situações. Ele fala assim: o egoísmo não se enraiza na alma de quem estuda. E isso é muito verdadeiro. Nos últimos anos, nosso grupo de professores do ensino fundamental tem estudado de forma mais aprofundada os conteúdos curriculares. E nós temos um grupo no Whats. Então, independente da hora, quando os professores estão estudando, às vezes surge no grupo algo inusitado que o professor encontrou em relação aos seus estudos, encaminha um vídeo, encaminha uma compreensão, e isso gera uma vibração, uma alegria no grupo, e até a vontade de saber mais, fica estimulado em pesquisar mais. Então, são temas assim como rios voadores, ilhas de calor, a sequência de Fibonacci na natureza, entre outros temas. E aí, eu pergunto para nós refletirmos: a vontade e a alegria de ensinar são inerentes a nós professores? Ou são dois aspectos que nós precisamos cultivar? Obrigada. É interessante, né? Geraldo, linda a experiência que você vive, né, com esse projeto. Observar, né, os alunos a vencerem os pensamentos, as suas dificuldades, não é mesmo? É muito bom. Certamente. E eu, né, na minha própria vida, observo, né, que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Né? Quanto mais eu ensino, mais consolido dentro de mim o conhecimento. Eu vejo que é uma mão dupla, né? Eu ensino e também aprendo. Né? Então, realmente, é um ato generoso, né, esse ensinar. Né? Posso trazer, Sueli? Só para deixar uma coisa bem marcada aqui, que eu acho bem importante, né? O método logosófico, ele é dinâmico, ele se adapta. As funções, elas podem muitas vezes até estar ali, uma misturada com a outra, mas o método, ele tem linhas claras. E eu, como professor, preciso ter clareza das etapas e de cumprir essas etapas, porque elas vão se complementando e vão formando esse ciclo de ser ascendente, né? Então, eu preciso partir de um conceito. Então, a parte conceitual ela é muito importante, porque, às vezes, a criança ela não tem um conceito, ela tem um conceito equivocado daquilo que eu quero levar. Hoje mesmo, no workshop, né, a professora falou do baú, e ela perguntou primeiro para as crianças qual era o conceito que eles tinham, né, daquele objeto, para poder fazer a atividade certa. Depois, a observação de si mesmo, porque o objetivo é levar que o ser humano olhe para si mesmo, experimentar para que não seja somente teórico, né? E o que completa o ciclo, que é assim, não é que é o mais bonito, né? Mas é que é tão importante, que é ensinar, porque aí não entra o egoísmo, né? Que a Marinel falou, aí a gente combate o egoísmo. Então é muito importante ter todas as etapas, mesmo que ele seja dinâmico.
e vai cultivando a generosidade, tão importante na vida do ser humano. Pois não, professor? A professora Karine faz referência a essa dinamicidade das etapas do método logosófico. E isso vai oportunizando tanto aos professores quanto aos alunos que observem esses movimentos no interno. Isso vai ocorrendo tanto no processo de ensinar quanto no processo de aprender. E eu recordei aqui do relato de 2 crianças do 2º ano, e eu trouxe aqui comigo para vocês. Observem como a inteligência e a sensibilidade, quando estão em pleno funcionamento, conseguem fazer essa relação entre o que estão aprendendo, que nesse caso é um conteúdo curricular, as características dos materiais, com os pensamentos. Então, eu vou trazer aqui para vocês. O Henrique. Eu conheço um pensamento explosivo. Vocês conhecem pensamentos explosivos? Eu conheço um pensamento explosivo, o debater. E 3 pensamentos tóxicos. Vocês já tiveram contato com pensamentos tóxicos? Mentir, roubar e pedir para o amigo fazer coisas erradas. E a Clarinha? Olha só, quero ver se vocês, como a Clara, já descobriram esse enigma. A Clara diz assim: se um pensamento explosivo vem na minha mente, eu respiro fundo para me acalmar. Linda as experiências, né? E me recordei de ontem, né, o relato dos alunos, o que eles estavam identificando e falando para nós. A realidade dos pensamentos, né? Que eles viveram, que estão vivendo e trabalhando com eles mesmos, identificando os movimentos da mente para poder trabalhar com esses pensamentos, para atuarem melhor. Né? Essa é a realidade. Né? E a gente vive isso diariamente e a todo momento, não só as crianças, adolescentes, nós adultos também. Né? E a pedagogia logosófica, bom, peraí, antes disso, eu recordei também um pouquinho do workshop. Vocês participaram do workshop, não foi? Pois é. Esse workshop sobre conhecimento de si mesmo. E o que tratou nesse workshop? Sobre os pensamentos, sentimentos, valores, né? Foi tratado isso. Então, é uma forma da gente ensinar, desde pequeno, o aluno voltar para dentro de si, identificar esses pensamentos, os movimentos desses pensamentos e mudar a vida. E também é o início do processo do conhecimento de si mesmo. Quando o aluno volta para si, identifica o pensamento e quer mudar e começa a exercer isso, né, essa mudança, lógico, com tempo, devagar, que nada acontece rapidamente, né? Tudo é um processo. Ele inicia esse conhecimento de si mesmo, identificando, selecionando e usando os melhores. Ele começa esse processo. Né? E é lindo observar, não é? Eu fiquei assim, numa alegria de ver os alunos relatando os esforços que eles estão fazendo. E isso é o nosso cotidiano na escola, né? Com todos os menininhos lá, desde o infantil 2, né? Identificando o pensamento de birra, né? Identificando que ele precisa cultivar a disciplina, né? Identificando como é bom, gostoso fazer um carinho no colega, ser afetuoso. Tudo isso faz parte desse conhecimento de si mesmo. Mas vamos lá. Marinelva, da sua experiência, né, de que forma o desenvolvimento dessas funções contribui
para a vida do ser humano. Mas você tinha pedido? Não, não. Eu me empolguei aqui na fala e... Né? Eu compreendo que uma das grandes contribuições é o contínuo aperfeiçoamento. Nesse sentido, a logosofia orienta que o trabalho não seja concluído quando um conhecimento ou uma habilidade já foi adquirida. E há diferentes tipos de trabalho, os de duração determinada e os que são para o eterno. Por exemplo, evoluir nesta etapa de vida e ensinar aos nossos alunos que este é um dos grandes objetivos da vida é um trabalho para o eterno. Quando apresentamos à criança que existe um mundo dentro dela tão real quanto aquele que a rodeia, onde moram os pensamentos, onde os pensamentos podem se tornar defesas em diferentes situações, onde os pensamentos podem chegar ao coração e transformar-se em sentimentos, como o amor aos pais e aos irmãos, nós também estamos ensinando para o eterno. Nesse processo, a função de realizar, especialmente, coloca o ser humano numa posição ativa e construtiva diante da vida, concretizando o que um dia foi um propósito. Por exemplo, terminar um curso, melhorar a docência, eu ser exemplo de amizade, né, de amiga para os meus alunos. As realizações para a pedagogia logosófica, elas constituem uma fonte de estímulos que movem a vontade e predispõem o ânimo para uma vida mais feliz. Mas quando a gente faz referência a uma vida mais feliz, não quer dizer que é uma vida sem lutas, não é mesmo? Porque isso a gente comprova no nosso dia a dia. É uma vida mais feliz, mas as lutas em si são inevitáveis. Obrigada. Professor Geraldo? É que a Marinelva trouxe um aspecto aqui muito importante, que eu destaco muito também, é a evolução como uma finalidade da vida, né? Um dos objetivos da vida. E também a realidade dos pensamentos, né? Que mesmo sem a gente saber, eles estão lá comandando a vidinha da gente lá, né? Então eu me recordei aqui de um projeto desenvolvido por um grupo de professores há uns anos atrás, do qual eu fiz parte também, em que, com os alunos do ensino médio, né? Primeiro ano do ensino médio, no qual eles eram convidados a fazerem uma pesquisa biográfica de vários grandes benfeitores da humanidade, né? Cientistas, professores, humanistas, né? Pensadores. E foi muito interessante que nessa pesquisa que eles fizeram, né? Da biografia desses personagens, eles puderam ir identificando a capacidade de estudo, de esforço, de persistência que essas pessoas têm, né? De errar, de começar de novo, né? E alguma coisa da psicologia deles também podia ser captada, né? Como, por exemplo, já a vontade de fazer o bem, ou então simplesmente querer conhecer alguma coisa que eles estavam procurando, né? E essa pesquisa, ela culminou numa peça teatral, né, com esses personagens, e foi muito interessante que, voltando aos pensamentos, né, foi constatado, por exemplo, que com o mesmo conhecimento eu posso fazer coisas diferentes, posso dar finalidades diferentes para ele, né? Vamos pegar a radioatividade, por exemplo. Com a radioatividade eu posso tanto construir uma bomba atômica, como eu posso também construir um aparelho medicinal para me ajudar a combater doenças, né? Ou na datação de fósseis, minerais em estudos arqueológicos. Quer dizer, o que determina, né? O que possibilita que o detentor daquele conhecimento vá por esse caminho ou por esse?
São os pensamentos que ele cultiva, né, que habitam a mente dele, são os propósitos, os valores morais que ele tem, né? E isso é muito importante a gente observar, né, e desde quanto antes melhor, né? Porque a realidade dos pensamentos, muitas vezes, ela não é conhecida por nós. Eu acho até que muitas vezes ela não é conhecida, né? Mas de suma importância. Obrigado. Posso trazer, Sueli? Alguns dias atrás, uma pessoa fez a seguinte pergunta para nós lá no Colégio Florianópolis: quem são os heróis das nossas crianças? Quem são? Nós estamos ensinando as crianças, e quando eu falo crianças, né, quem me conhece sabe que eu sou a defensora dos bem piquitititos aqui, desde pequenininhos, sobre os cientistas, os inventores que fizeram algo bom, que se esforçaram. Alguns dias atrás, meu filho, que tem 13 anos, falou assim lá em casa: ai, Santos Dumont nem devia ter inventado avião. Mas por quê? Porque agora usam para a guerra. Né? E aí nós explicamos para ele que não era isso, não são as invenções. Nós estamos agora preocupados, né, com a inteligência artificial, com as invenções, com as tecnologias. A questão é ensinar a usar essas tecnologias. E aí, trazer os bons exemplos que a humanidade tem, e tem muitos, de como que essas pessoas usaram o conhecimento e desenvolveram as funções de aprender, de ensinar, de realizar, para avançar positivamente na humanidade. Né? Obrigada. Quer falar? Ou não? Eu penso que essas contribuições, eu elegeria aqui também quando o hábito de estudo, por exemplo, é incorporado à vida. Daí a importância, como nós já abordamos aqui, de fazer com que o estudo seja um estímulo positivo desde muito cedo. Eu observo como a aquisição de um novo conhecimento desperta entusiasmo em qualquer idade. Vocês já observaram o que acontece com vocês quando vocês aprendem algo novo? Porque o novo conhecimento vai ampliando a vida. A vida já não é mais do mesmo tamanho. O novo conhecimento passa de desconhecido até então para uma realidade existente. Olha só. Quem aqui recorda do momento em que começou a ler? Começou a desvendar aquele código escrito, né? Aquelas palavras que faziam parte de sua vida, estavam espalhadas por tudo, mas você não entendia até então. Vocês recordam desse momento? Para mim, este momento foi no entardecer de inverno. Sentada na escadinha que dava acesso à minha casa, eu estava vendo um texto que a minha professora deixou como tarefa de casa. À medida que as palavras se formavam, eu fui compreendendo a história. Era de uma cozinheira que preparava um doce e ao redor dela um macaquinho a atrapalhava. Recordo que eu li a história várias vezes para mim mesma. E dentro de mim, uma festa acontecia. Como era fim de semana, no dia seguinte eu li toda contente a história para os meus pais, depois li novamente para os meus irmãos, para os meus primos. A habilidade de leitura, que até então era desconhecida para mim, o que aconteceu? Passou a ser uma realidade existente. E o ler passou a ser, né, a existir por toda a minha vida. Outro aspecto que pode favorecer muito o desenvolvimento das funções que estamos tratando aqui é propiciar desde cedo o bom relacionamento da criança com os conhecimentos. Conhecimento não é algo ruim, é algo bom.
muito bom. Então, por que não apresentar os conhecimentos científicos, né, professor Geraldo, desde muito cedo? Valorizando, como os professores trouxeram aqui, pesquisadores, cientistas, descobertas em todas as áreas do conhecimento. E eu vou trazer para vocês um aspecto que é uma chave. Quando eu vou apresentar um conhecimento científico, eu preciso levar em conta esse aspecto. Sabem qual é? O entusiasmo do professor. Se não tiver esse entusiasmo nele, não vai chegar a despertar esse entusiasmo nos seus alunos. E eu recordei aqui da Dora Científica, uma personagem criada por uma professora de educação infantil no colégio, já há alguns anos. Com uma peruca, óculos e um jaleco, a Dora entra na sala de aula com uma mala cheia de conhecimentos. E isso é um momento muito esperado pelos alunos. Os temas são variados e sempre tem alguma relação com o que as crianças estão estudando, como o sistema solar, a história da escrita, o dragão de Komodo, animais exóticos, entre outros temas. Quando a Dora vai embora, sabe o que acontece? Os alunos estão com muita vontade de saber mais sobre o que ela trouxe, buscando, então, levando aquele entusiasmo para casa, que começou com a sua professora, e eles pedem, então, para os pais colaborarem, para eles saberem mais sobre o assunto. Aí acontece esse momento em família, né? Aquela aula que se estende para casa. Isso tem gerado bons resultados nos anos posteriores. Nós observamos que amplia muito a autonomia dos alunos, tanto para o estudo quanto para a pesquisa. Obrigada. Muito bem, professora. O entusiasmo tem que fazer parte da nossa vida, não é mesmo, professores? Sem entusiasmo, nós não conseguimos desenvolver o nosso trabalho. O afeto, né? Essa boa disposição para tudo, né? Mas quando a Marinel está falando da experiência dela de aprender a ler, eu me recordei da alegria que eu senti ao ler pela primeira vez uma palavra. A imagem do meu pai me ensinando a ligar, né, as letras e depois as sílabas. E eu falando a palavra, né? Isso vai há muito tempo, né? Um método assim bem antigo. Né? Mas que alegria. Eu tenho certeza que todos vocês viveram esse momento. Cada um a seu modo, né? E nós comprovamos isso ao observarmos os nossos alunos no seu dia a dia. Essa alegria quando conseguem ler, não é? Querem ler tudo, vão passando de carro assim com os pais, vão lendo as placas, não é? Livros, enfim. É um novo mundo que se descortina para eles. E é essa alegria natural pelo novo, né? Por novas descobertas. Né? Muito bem. Mas, Marinelva, você apresentou o estudo como um estímulo positivo para que ele incorpore a vida. Então, essa questão é importante, né? Do estudo incorporando a vida. Como a função de estudar pode ser estimulada de maneira autoral, já que as informações estão dispostas de forma pronta nos meios digitais. Como despertar o gosto de estudar nos nossos alunos? É um tema muito pertinente, né?
Sueli, e nós observamos que a autoria e o respeito à autoria dos outros é matéria de ensino. Eles precisam ser ensinados. E muito pelo exemplo. Como quando lemos uma história para as crianças, né? Quem escreveu a história? E quem ilustrou? Onde mora o autor? Vocês conhecem outros livros dessa autora? E, às vezes, a criança fica surpresa, porque o autor daquele livro já não vive mais fisicamente, né? Então, é importante fazer essa contextualização. Isso vai gerando esse respeito a aspectos de autoria. E eu também faço referência aqui aos projetos literários nas escolas logosóficas. Um trabalho que aproxima muito professores e alunos dos autores das histórias. E eles se vinculam tanto afetivamente que quando a professora cria aquele momento, né, seja o momento dos alunos conhecerem presencialmente o autor ou por videoconferência, parecem velhos amigos. Mas, retomando ainda a pergunta sobre como estudar e despertar no aluno esse gosto pelo estudo, com tantos recursos digitais que dispomos hoje, eu compreendo que coincidem com esse acesso rápido e fácil às informações, a atualização também veloz dessas informações. E isso exige de nós, professores e alunos, um manejo específico dessas ferramentas. E quando a gente aprende algo, já vem algo novo e nós temos que nos capacitar para aprendermos. E como diferenciar? Isso é um desafio para nós educadores. Dados confiáveis de informações na internet, né, de informações falsas, dados confiáveis de informações falsas, e ainda como manter o foco diante das múltiplas distrações que temos nesse universo da web. O meio pode ser a sistematização. A sistematização no encaminhamento de uma pesquisa, por exemplo, né? O professor encaminha essa pesquisa eletrônica com tema, objetivos, metodologia, sugestões de sites de busca, né? Prazo, critérios de avaliação. Isso pode auxiliar muitos alunos a manter o foco, né? E deixar de fazer uma pesquisa superficial sobre o tema. Além de tudo, aproveitando muito bem o tempo, né? Obrigada. Geraldo? Eu gostaria de salientar um ponto aqui, complementando o que a Marinelva trouxe, né, a respeito do uso das mídias digitais, né. Eu observo que uma frequente preocupação com nós, professores, é essa do estudo superficial, né, e é verdade, nós temos mesmo que nos preocupar com isso. Agora, eu me lembro também, o aluno, por exemplo, é muito sedutor, né, você encontrar tudo pronto, às vezes até textos já prontos, né, informações acabadas, mas eu fico me lembrando também da época em que eu estudava e não tinha internet como a gente conhece hoje. Eram livros, revistas, né, periódicos. Então, se eu tivesse que copiar alguma coisa simplesmente para compor um trabalho que me foi pedido, eu já podia fazer isso, eu já fazia, né? Não eu especificamente, mas eu poderia fazer. Como eu posso fazer também com a internet, né? Então, eu vejo que o problema não é a fonte de estudo, não é o recurso, é a pessoa, né? Muito provavelmente, a pessoa que tem essa inclinação, ela está com algum problema, alguma dificuldade, né, no manejo dessas funções, né? Ou às vezes está desvinculado com o real propósito de estudar, né? E eu retomo eu ia guardar aqui mais para o final da nossa conversa aqui, né, o ensinamento da pedagogia logosófica, mas eu achei tão oportuno que eu vou pedir licença para ler agora, né?
o ensinamento diz o seguinte, abre aspas, trabalhar e estudar, em vez de pretender conseguir tudo por outros meios, dos quais sempre está ausente o esforço individual. Muito importante, né? E nós que já temos uma trajetória aí maior no processo de aprendizado, a gente sabe, né, que nem sempre esse processo é fácil, ele exige de nós esforço, exige capacidade de lidar com as frustrações. Eu, como professor de laboratório, por exemplo, já aconteceu algumas vezes de eu achar que eu tinha conhecimento para fazer alguma experiência, quando eu fui fazer não deu certo, né? Por quê? Porque eu comecei o estudo embasado numa compreensão equivocada de algum conceito que fundamentava o tema que eu estava aplicando ali na hora, né? Então, nem sempre é um processo fácil, não. Esse esforço, a criança, né, desde criança, já deve ser desenvolvido nela. E saber também que errar faz parte do processo, não tem nada a ver com eu não estar conseguindo, é parte do processo, né? Então, que esse esforço, né, que já foi trazido aqui, que ele seja cultivado desde pequeno, e eu acho que um recurso que a gente tem é a própria capacidade do ser humano, né, de querer saber, querer perguntar, essa curiosidade, né? O menininho já começa lá desde pequeno, né? Por que o céu é azul? Por que o peixe vive dentro d'água e eu não consigo, né? Então, essas curiosidades que a gente tem, elas devem ser estimuladas não só os questionamentos, como também a busca pela resposta a partir dele mesmo, da criança, né? Para que ele passe a ser o protagonista do seu próprio aprendizado, né? E não um agente passivo. Obrigado. Realmente, né? O esforço é importante para a vida. Tudo requer esforço. Nós comprovamos isso, não é mesmo? Nada vem por acaso. Exige da gente esse esforço para tudo, né? E eu consinto também que tem que ser ensinado, para que aquilo se constitua algo próprio, né? Que desenvolva, que a criança desenvolva isso na própria vida. Muito bem. Karine? Sim? Pode? Pode falar, que a gente já vai encerrar. A gente está aqui cuidando do horário também. Eu, às vezes, me dei conta que eu copiava e colava da Barça. Me dei conta disso nesse estudo. Então, a gente vai entendendo, né, que não é transmitir um conhecimento, não é falar, não é mostrar, é sim criar as condições internas para que aquele conhecimento seja construído, né? É para que a criança, né, vá me dando conta, e consequentemente a criança também, que ela deve construir o conhecimento a partir das informações que ela tem em contato, né? Então é um trabalho muito mais amplo do que simplesmente colocar em contato com o conhecimento, né? Obrigada. Bom, queridos educadores, gostaríamos de ficar aqui mais um tempo tratando desse tema tão instigante, não é mesmo? Mas não vai ser possível. Temos que ir caminhando para o final. Ainda temos alguns minutos para que cada um da mesa possa trazer as suas considerações finais. Professor Geraldo, quer começar? Eu tenho certeza que todos nós aqui, né, almejamos uma humanidade melhor, um mundo cada vez melhor, mas a humanidade somos nós. Então, foi trazido aqui várias vezes já, né, que para se ensinar deve começar a se ensinar, né, primeiro. Então, eu penso que nós, docentes, temos essa missão de nos capacitarmos cada vez mais e melhor para poder contribuir com os alunos para que eles se constituam, né, em pessoas que almejam sempre melhor também, que saibam conduzir sua vida de maneira bem-sucedida, e o bem-sucedido aqui entendido como saber conduzir a vida de maneira consciente, né, e ciente da responsabilidade que cada um deles, como nós, também tem perante a humanidade, né?
que sejam pessoas que procuram resolver os seus problemas, que eles vão aparecer sim, né? Mas não ver os problemas como empecilhos, mas como desafios com os quais a gente deve sempre aprender alguma coisa, sempre tem algo para se aprender, né? E que sejam pessoas também felizes, né? Que saibam reconhecer as pequenas porções de felicidade que às vezes a vida nos oferece, né, com um simples pôr do sol bonito, um arco-íris que nos convida a entender como que aquilo funciona, né, como que aquilo acontece, e que, na medida de cada um, seja exemplo positivo para os demais. Obrigada, professor. Onde está o futuro da humanidade? Eu penso, sinto e tenho convicção de que o futuro está nas mãos, nas mentes e na sensibilidade de cada ser humano que tem sob sua responsabilidade uma criança. As crianças serão resultado daquilo que nós formos capazes de fazer. Então, eu preciso aprender a pensar, a ensinar, a aprender, a realizar, para que eu possa levar isso às crianças que estão sob minha responsabilidade. Então, nós somos esse futuro, né? Obrigada. E eu concluo com a palavra atividade, que para a logosofia também é sinônimo de vida. Como tudo que Deus criou, sejamos ativos como todos os processos da natureza, que mesmo às vezes, por nós imperceptíveis, esses processos estão em movimento. Então, muito grata, um ótimo dia, com muitas atividades e com muita vida. Muito bem. Concluindo, eu considero que o desenvolvimento das funções de estudar, de aprender, de ensinar, pensar e realizar, nos permite conduzir a vida, nos permite a ser donos da nossa própria vida, com segurança e confiança. Isso faz com que a gente vá se superando cada vez mais e construindo esse ser interno que eu quero ser. Não é mesmo? E ocupando, aprendendo a ocupar um lugar de uma forma positiva, construtiva na sociedade, fazendo bem a mim mesmo e aos semelhantes. Isso, então, estaremos, né, realizando a nossa evolução, uma evolução consciente. Queridos educadores, esperamos que essa mesa tenha gerado muitas reflexões, que vocês saiam daqui querendo compreender, aprofundar um pouco mais sobre o tema, né? E nós estamos aqui à disposição para conversar, trocar experiências, né? Podem nos procurar à vontade. E agradeço também, né, a esse conjunto de professores aqui, que trouxeram, né, com tanta eloquência a experiência que eles vivem nos colégios. E quero encerrar com as palavras de Gonzales Picotte, que nos inspira permanentemente. Conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa será o maior prêmio a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão, que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. Muito obrigada.